Olá, sejam todas muito bem-vindas. O tema da live de hoje é sobre emagrecimento e idade. Será que é possível emagrecer muito após os 30, 40 anos? Eu recebo muito essas questões, essas perguntas. Andresa, meu metabolismo é lento, eu já tô com mais de 40 anos. É possível emagrecer? Eu não consigo emagrecer, Andresa, meu metabolismo é lento. É minha idade. Então perceba, se você quer emagrecer e você tem isso como um problema, você olha isso como uma dificuldade, então quer dizer que o emagrecimento é só para quem tem menos de 20 anos? Será que você tem 35, tem 40 anos, o emagrecimento não é para você? Perceba uma coisa, eu não minimizo as dificuldades. Todo mundo tem dificuldades para emagrecer. Seja bem-vinda, Sara. Todas as pessoas têm dificuldade para emagrecer. E eu falo de dificuldade, não é a idade, e sim algo ali que você já vivenciou e você teve realmente uma dificuldade de emagrecer. E isso alimentou um pensamento de que você não vai conseguir, de que é difícil, é por causa do seu metabolismo, é por causa da sua idade. Então perceba que a questão não são as dificuldades, elas sempre vão estar presentes, elas sempre vão surgir, dificuldades novas, diferentes, obstáculos. Mas o que determina você emagrecer ou não emagrecer é a forma como você encara essas dificuldades. É como você escolhe olhar e colocar energia em relação ao que de fato tem dificultado a sua perda de peso. E o emagrecimento ele pode acontecer em qualquer idade. Então, quando você pensa que é o seu metabolismo, quando você pensa que é a sua idade, são histórias que você está contando para você mesma. E realmente, em algum momento, aquilo ali foi difícil, foi. Mas você olhar para essa história, olhar para essa situação, está te ajudando a ter atitudes diferentes, a ter comportamentos diferentes. Então eu recebo muito esses relatos das minhas clientes, né? Às vezes falam assim, Andresa, eu tenho 2 filhos, tenho janta para fazer, meu trabalho é estressante. Ok, isso tudo é real, é uma dificuldade mesmo. Mas e aí? Por causa disso você vai desistir de emagrecer? Você vai desistir de construir, conquistar, viver o seu merecimento, que é nada mais do que uma saúde extraordinária, uma saúde linda, leve? Isso está disponível para a gente, para todos. Só que, como a gente, tudo acontece com a nossa energia. Aonde você está colocando o foco? Se você olha essa dificuldade como uma justificativa, como uma desculpa para se manter ali naquela situação paralisada, você vai colher os resultados coerentes com esse pensamento, com essa energia que você está pondo. Mas a partir do momento que você escolhe, né, ganhar clareza, encarar. E esse encarar é a gente sair do vitimismo, que eu sempre falo, é sair do colocar desculpa nos outros, desculpa que o marido faz comida gostosa, é a desculpa que eu não tenho tempo, que eu tenho filhos, que a minha idade está avançada, tô com 35, 40, 50, 60 anos e emagrecer não é para mim. Eu quero muito, mas não consigo. Questão hormonal. Então, se você olhar todas essas questões, isso com certeza está influenciando nos resultados da sua vida. Então, sair desse ponto de vitimismo, de colocar a culpa, isso está no seu campo mental. Se você acredita nisso, né, e não questiona esse tipo de pensamento,
você sempre vai estar condicionada a se comportar daquela forma. Então traga a responsabilidade para você. O que a gente precisa aprender é isso, é trazer a responsabilidade de que tudo que acontece nas nossas vidas a gente criou. De forma direta ou indireta, a gente cria. E aí, se você quer uma saúde extraordinária, eu sempre falo isso aqui, você não merece menos do que isso. Então, se você quer construir uma saúde extraordinária, um emagrecimento, que não é esses aí de restrição alimentares, essas modinhas que você faz, você vai ali responsabilizando uma terceira pessoa pela sua alimentação, você segue por um tempo, faz ali por 2, 3 meses um protocolo. Beleza, cheguei no peso que eu queria, e aí você volta a comer o normal, que é aquele comportamento antigo, você vai voltar a ganhar peso novamente. Então não é disso que eu falo. Eu falo do autoconhecimento, eu falo da gente começar a se responsabilizar por todas as áreas da nossa vida. E a saúde não é diferente. O que somos aqui na Terra sem saúde? Sim, a saúde é algo que a gente vai perder com o tempo, mas a gente pode viver com saúde mental, emocional, até o último dia das nossas vidas. Quando a gente chegar lá na frente e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena aprender o que eu vim aqui para a Terra aprender. Mas quando a gente não se abre para o novo, quando a gente não olha para as nossas dificuldades como oportunidades de crescimento, a gente deixa o tempo passar. E a gente fica ali só na mercê à reclamação. A gente fica num mar sem direção, sendo guiada pelo vento. E assim a vida vai passando. E assim acontece com a nossa saúde. E assim acontece com inúmeras possibilidades de viver algo legal, bacana em todas as áreas da nossa vida, passar. Então a gente não merece menos do que viver bem em todas as áreas da nossa vida. Só que a gente consegue viver bem quando a gente olha e encara todos os desafios, as dificuldades como forma de desenvolvimento. Ok, o meu problema é aqui. Eu percebi que esse pensamento que eu tenho de que meu metabolismo é lento, de que a idade faz a gente engordar e não facilita o emagrecimento. Mas o que, gente? Todos esses pensamentos que vêm, eles sempre são repetitivos. Eles acontecem, eles estão aqui. E quando a gente olha para esses tipos de pensamento, a gente começa a perceber, peraí, como que eu desconstruo esse tipo de pensamento? Então, um passo muito, muito importante é a gente começar a desidentificar das situações e se tornar observador dos nossos pensamentos. Hoje eu estava atendendo uma cliente muito querida e ela sentiu muita diferença na forma como ela se comportou numa situação desafiadora que aconteceu nesses últimos 20 dias da vida dela, quando ela começou a observar os pensamentos dela. Então, quando ela começou, ela falou assim, Andresa, o meu problema aqui é que eu não consigo me comunicar. Quando eu escutei algo que eu não gostei e eu não consegui falar. Só que o diferencial dessa vez é que eu não busquei a comida para lidar com a minha ansiedade. Num outro momento, eu passava ali comendo doce o dia inteiro, industrializado o dia todo. E o que eu falei para ela? Situações desafiadoras, elas vão continuar acontecendo, mas uma coisa que a gente ganha quando busca clareza, quando toma consciência, é como eu escolho reagir ao que está me acontecendo. Isso eu tenho controle. Eu tenho controle pelos meus pensamentos. Sim, a gente pode ter controle sobre os nossos pensamentos. Então, sempre observar que tipo de pensamento você está tendo. O que está passando pela sua cabeça? É esse pensamento aí de que ter 30, 40, 50 anos não é fácil emagrecer, não é para mim?
Esse tipo de pensamento está te ajudando? Esse tipo de pensamento te leva para algum lugar? Não. Se não, então está na hora de ressignificar. E qual que é uma técnica bacana para trabalhar com esse tipo de pensamento? É um pensamento que paralisa a gente. Uma técnica é você observar o que tem mais frequente na sua cabeça, esses pensamentos negativos, e você cancelar. Diga um comando, cancela. Esse tipo de pensamento me ajuda em alguma coisa? Me ajuda a emagrecer, me ajuda a querer cuidar de mim, me ajuda a me amar, me ajuda a ter comportamentos saudáveis? Se você tem a resposta não, 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 cancela. Cancela pensamento, cancela, você tem esse poder. E substitua esses pensamentos por outros. E olhe, aí naquele ponto, né, de olhar para as dificuldades. O que a gente pode fazer com as nossas dificuldades? É a gente desenvolver habilidades para lidar com esses pontos, com esses obstáculos. O que eu preciso me desenvolver aqui com isso que está acontecendo? E aí eu te pergunto, né, no que você está focando? Você está focando no problema ou você está focando na solução? Ok, eu tenho essa dificuldade aqui. Qual dificuldade? Andresa, eu tenho 3 filhos, o marido não me ajuda com nada, ou eu estou num trabalho que eu não gosto. Aí eu te falo, você vai desfazer dos seus filhos? Você pode ali, você vai desfazer do marido? Você vai divorciar? É isso que você quer? É essa a solução? Você vai sair do seu emprego? Então, olhe com outro olhar. Os filhos é a maior bênção que a gente tem na nossa vida. O companheiro, vai lá. Quais são os pontos negativos e positivos? O nosso propósito de vida é coerente? A gente tem buscado os mesmos valores, né? A gente está buscando trilhar um caminho que tem ali uma semelhança do que você realmente quer para o seu futuro, para o seu dia a dia, para o seu presente. Então, a gente precisa aprender a se questionar. Então, se questione em relação a isso. Os seus filhos são seus, não vão deixar de ser. São a maior bênção da vida, mesmo que você não quis ter e você teve, é seu. O marido tá aí, é seu. Conversar, dialogar, como eu posso melhorar meu relacionamento? É fazer um curso para aprender a me comunicar com ele? É o sentar e começar a trocar uma ideia, né, e ouvi-lo melhor. Às vezes eu preciso aprender a ouvir, que a gente às vezes conversa tanto, a gente fica com a mente tão barulhenta que tem uma situação que está acontecendo e eu não consigo resolver. Isso faz sentido para vocês? Não é assim que acontece? A gente está com a mente barulhenta, conversa, né, aquela coisa, e a gente não consegue ter clareza de qual é o melhor passo, o melhor caminho a seguir ali naquele momento. E aí outro ponto, né, o meu trabalho, né, eu não gosto do meu trabalho. Então, o seu trabalho, ele tá te proporcionando comprar comida, suas roupas, pagar suas contas. Se você tem contas, você tá adquirindo, você está vivendo, você está construindo. E se isso está acontecendo, esse dinheiro ele pode ser olhado como algo abençoado, maravilhoso. O seu trabalho é aquele digno, né, honroso de te oferecer, te disponibilizar esse dinheiro para você adquirir o que você precisa. Então, o que eu trago aqui para vocês é toda essa percepção, assim, da gente começar a olhar as nossas dificuldades e perceber ali aonde eu posso melhorar. É a minha comunicação? É a forma como eu estou pensando sobre isso? É a forma como a gente encara, enxerga os nossos desafios. Os desafios, eles estão aí, eles acontecem, a nossa vida é cheia deles. E o que seria deles para nossa evolução, sem eles para nossa evolução?
Se a gente não precisasse evoluir, a gente não estaria aqui, né? E assim, nós seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de focar, de enxergar os pontos positivos, as coisas boas que acontecem. Às vezes olha só para as dificuldades. Então, um passo muito importante é você se acolher, é você acolher as suas dificuldades, você aceitar a sua vida com esses obstáculos que você pode mudar com amor, com leveza, com responsabilidade. Sair do campo de vítima e se tornar ali a protagonista da sua vida, do seu barco, tomar as rédeas do seu barco. E assim, a vida, né, que a gente tem hoje, que você tem hoje, ela é uma consequência de várias outras coisas que aconteceram no seu passado. Mas isso não precisa te definir se é algo que te faz mal, te faz sofrer. Isso pode ser um ponto de virada, um ponto de clareza, assim, de virar a chave para você construir um novo presente, um novo futuro. E o presente a gente constrói nesse momento, no agora. E como não deixar de viver o presente tendo leveza? Como fazer para viver esse presente com mais clareza, com mais leveza? É estar presente, o nome já fala presente, né? O presente de Deus na nossa vida. E tudo isso interfere nos nossos relacionamentos, interfere na forma como eu me comporto com a comida, interfere nas ações que eu quero ter, que eu quero alimentar para que sejam rotineiras, para que faça parte do meu dia a dia e que isso faça eu evoluir na vida, faça eu alcançar os meus objetivos. Então é olhar e acolher isso e querer mudar. Então é muito importante essa decisão de mudar primeiro os pensamentos. Então, quais são os pensamentos que estão sempre presentes na sua cabeça? E a partir disso começar a trabalhar esse cancelar pensamentos negativos, porque isso tudo faz o quê? Pensamentos ruins, negativos, a gente alimenta isso, não consegue enxergar a solução. Por quê? Porque eu estou muito identificada com os problemas. E aí eu não consigo observar. E quando eu não consigo observar, eu não consigo ver soluções, ver saídas. E desidentificar, começar a me tornar observadora da minha vida, isso vai fazer eu ter mais leveza das minhas emoções, ter mais clareza, mais conhecimento, mais assertividade das minhas ações. Porque se eu penso muitas negatividades, muita coisa ruim, esse diálogo interno eu vou sentir. E com esse sentimento, muitas das vezes, eu preciso jogar para fora. Eu preciso, né, diminuir esse desafio dentro de mim. Essa emoção que está me fazendo ali sentir dor, sentir uma angústia, sentir medo. E quando eu não tenho esse autoconhecimento, a gente vai buscar comida, vai buscar droga, vai buscar sexo, vai buscar cigarros, álcool. E quando eu falo comida, é o exagero, é aquele comer de forma compulsiva e que não é o comer com prazer, comer com responsabilidade, comer para nutrir o corpo e o saborear, que é a palavra plena da comida, né? Comer em paz. Eu vou buscar comida para acabar com essas emoções que eu estou sentindo. Então, quanto mais conhecimento eu buscar observar, ser observadora dos meus pensamentos, mais eu vou ter clareza de quando eu me sinto mal, de quando eu tenho emoções desafiadoras, como essa cliente de hoje me falou, me relatou. Andressa, agora eu tenho mais conhecimento do que está me causando essa ansiedade. Eu fico ansiosa quando eu não consigo comunicar as minhas necessidades. E agora eu consigo perceber que é isso. E eu tenho um máximo de clareza de não buscar comida para lidar com isso. E vocês acreditem,
É fácil chegar nesse ponto de clareza e ter ações positivas sentindo aquele desafio? Não é. Ela tá há 2 meses em processo e agora que ela tá conseguindo isso, tá se sentindo preparada de olhar para as sombras dela, de olhar para as dores dela e perceber o que tá me causando isso aqui, como eu posso resolver. Ela se desidentifica da situação, se torna observadora da situação e aí vem as soluções de conversar, de não ir como vítima, de sair daquele ponto, né, de vitimização, de que a culpa é dos outros e trazer a responsabilidade com clareza e resolver aquela situação com um diálogo racional. E com isso, busca menos a comida para lidar com essas emoções. E aí a gente trabalha a comida para nutrir, para saborear, para comer sem culpa. E quando a mente ela tá calma, a gente consegue perceber tudo isso, a gente começa a sentir o corpo com mais facilidade, a perceber os sinais do corpo, os sinais fisiológicos, fome, saciedade, a hora que eu tô precisando de descansar, a hora que eu estou precisando de dormir, a hora que eu tô precisando de fazer xixi. Fica perceptível todas essas sensações. E aí eu posso atendê-las de acordo com, né, ali a minha escolha positiva em relação a isso. E assim, um segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que as dificuldades, elas não precisam ser ali empecilhos para a gente paralisar. Não veja os desafios, os obstáculos como pedras para te paralisar. É ao contrário. Você vê que é ali e fazer aquela pergunta-chave. O que isso está me ensinando? Como eu posso aprender com essa situação? Esse ponto de autoconhecimento que eu trago tanto para vocês aprenderem a se questionar é um desenvolvimento de inteligência emocional. E a gente só consegue desenvolver isso praticando esse questionamento. E pensar então, com o título da live, que eu tenho 40 anos e não é fácil emagrecer, e não é pra mim, que o meu metabolismo é lento, que o meu problema é hormonal. Então olhar para todas essas questões, né, e ver, são dificuldades? Sim, mas a dificuldade está no pensamento, porque não é a idade, não é a questão hormonal, não é o metabolismo que é lento. Isso são justificativas que a gente criou quando a gente passou por essa situação e a gente reforçou aquilo ali. Porque você tentou emagrecer, às vezes de uma forma, com a metodologia que não dá certo, que, né, são as dietas restritivas, ou ali tentou fechar a boca, e isso interferiu no metabolismo naquele período, e aí você chutou o balde, porque dieta faz isso com a gente, né? A gente não consegue seguir por muito tempo porque tem toda uma alteração fisiológica, tem uma questão psicológica, emocional, que a dieta faz a gente ficar ali a ponto de bala, e ela então não dá certo, ela foi feita para falhar. E aí, quando eu abandono essa dieta, qual a consequência da dieta? É o pós, é o depois do depois, é a minha fome descontrolada. Vocês já perceberam isso? Que depois de um período de dietas, você tem mais fome, você come mais do que antes da dieta? Isso acontece com você? Então isso é justamente uma consequência esperada da dieta. E aí, tendo esse conhecimento, trazendo para você esse conhecimento, comece a se observar que é um ciclo. Você vai buscar uma nova dieta, vai acontecer da mesma forma. E aí vem o ganho de peso, e aí vem as justificativas. É porque eu sou descontrolada, porque é por causa da idade, por causa do metabolismo, é questão hormonal, mas tá prejudicando todos esses quesitos por conta da metodologia que você buscou. Aí olhando para isso, isso foi uma dificuldade? Sim, mas a partir de agora perceba que você pode mudar através dos seus pensamentos. Porque o pensamento desenvolvido para olhar para a situação com clareza faz com que você se sinta mais leve. Às vezes no momento ali, não, você vai sentir que tá difícil, tá complicado,
Mas quando você encara, enxerga isso com consciência, a probabilidade é muito grande de você começar a ter a habilidade de escolher as suas reações e de você ter comportamentos que vão te gerar uma vida mais tranquila, que vai te gerar uma vida mais equilibrada, onde você tá ali, não, eu quero conhecer a minha fome e a saciedade, conhecer mais o meu corpo, e você vai ter essa disposição, essa disponibilidade para isso. Isso vai mudando completamente o rumo da sua vida, tá certo? Eu fiz aqui algumas anotações. E até fiz a pergunta, Andresa, a pergunta, né? Andresa, qual a vantagem disso? Você ganha leveza, você ganha clareza de saber enxergar a sua vida como algo bom, como algo que você pode transformar naquele ponto que você tá, para melhor, sempre o melhor, porque a gente merece isso, sempre o melhor. E que venham os desafios, mas que a cada desafio eu me torne mais consciente, mais fortalecida, com mais atitudes, ações para o meu desenvolvimento. Isso faz sentido para você? Vocês têm alguma pergunta? Então é muito importante né, a gente desenvolver esse ponto de autoconhecimento, a gente desenvolver essa consciência, né, para que coisas diferentes aconteçam na nossa vida, essas mudanças aconteçam através dessas decisões que a gente toma. Deixa eu ver aqui. E sim, porque quando a gente olha, você olhar a vida como algo pesado, como algo difícil, eu não consigo, não dá certo, não é pra mim, isso vai se tornando a sua vida, a sua realidade. O que você cria pra você viver. Mas o que é de bom, quando você olha a vida e fala, não, eu posso olhar com mais clareza, eu posso olhar essa situação aqui e me comportar de forma diferente, fazer pequenas ações e balizar essas vitórias. Isso vai sendo transformador. Isso vai sendo o combustível para coisas extraordinárias acontecer na sua vida, tá? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem perguntas. Bom, e aí na prática, quando a gente começa a olhar todos esses pontos, pega a dificuldade, né? O seu objetivo é emagrecer. Então coloca foco nesse processo. E esse emagrecimento ele acontece quando você começa a ter esses pensamentos diferentes. Quando você pensa diferente, você sente diferente e consequentemente você vai começar a agir diferente. Então assim, um pequeno passo que você pode dar, pode começar essa semana. Algo que vai fazer muita diferença para você. Que às vezes você acha que não faz sentido, mas 10 minutos de caminhada 3 vezes por semana é algo que eu quero, que vai fazer parte do meu processo, que vai me ajudar a ter mais saúde, disposição, dormir melhor. Coloca isso no papel, escreva. A escrita ajuda a gente a materializar, a gente começar a criar visualizações sobre aquilo que a gente quer. A escrita ela é terapêutica, é muito interessante. Faça esse teste de começar a escrever aquilo ali que você às vezes está procrastinando, sempre deixando para depois, e sempre vem uma vozinha sabotadora ali, fazendo com que você desista daquela ação que você quer tomar. Então começa a ter clareza disso, né? São pensamentos sabotadores, não me ajudam em nada. Vai me levar para onde esse pensamento? E só agir, ação. Então, escreva o que você quer para essa semana.
qual é o ponto que pode ajudar no meu emagrecimento? É a atividade física? É eu começar a organizar o meu jantar? É eu estar mais presente na hora de fazer as minhas refeições? Hoje, com a conversa com a cliente, o que ficou para ela de ação? Ela mesma trouxe isso. Na hora do meu jantar, eu vou estar mais presente. Eu vou conectar mais. E aí eu passei uma prática para ela, tá? Ela me questionou, me queixou que tem muitos pensamentos à noite em relação ao que ela precisa fazer no outro dia. E aí, a sugestão, escreva, faça um grupo no WhatsApp onde tenha só você e escreva o que você tá ali para fazer para o outro dia, que você tira da sua mente, você coloca no papel, coloca no WhatsApp. E com isso, na hora de fazer sua refeição, você vai estar mais presente, com menos pensamentos. E se eles vierem, acolha, agradeça e deixe eles partirem. Deixe os pensamentos irem e conecte com o seu presente. Então ela estabeleceu isso para ela, de comer à noite com mais presença. E ela vai anotar as atividades que ela precisa fazer no outro dia, no dia anterior, à tarde, para que no momento que ela está ali à noite, ela não fique desatenta e isso levando ela a comer mais. Olha o ponto-chave que ela chegou. À noite eu como muito por conta disso, porque eu fico pensando demais, eu fico desatenta, fora que à noite a gente acaba sentindo mais cansaço, mais estresse, passou o dia inteiro, a gente tá com cortisol alto, que é o hormônio do estresse, e é muito fácil a gente querer comer para aliviar, para sentir conforto. E quando a gente começa a conectar com o nosso corpo, a gente vai perceber quais as necessidades que eu tenho. É necessidade de descanso? É necessidade de tomar um banho, de dormir, de assistir um filme, de ler um livro? Então, quanto é comer, quanto mais conectada com o corpo, mais a gente tem esse desenvolvimento de ter atitudes e ações, decisões coerentes com a vida extraordinária que a gente merece, que a gente quer. E é isso, então a gente pode emagrecer tranquilamente muito depois dos 30, dos 40 anos. Se você tem 10, 20, 30 quilos acima do seu peso, não deixe que as dificuldades, elas se tornem pedras no seu caminho. Mas olhe essas dificuldades como forma de crescimento, como, ok, é essa dificuldade que eu tenho, aonde que eu posso melhorar? O que eu posso fazer que vai mudar e que vai me gerar resultados? E esses resultados, minha gente, não é do dia para a noite. Sabe por que dieta não dá certo? Porque a pessoa vai lá mexer só no comportamento. Corta isso, corta aquilo, come menos isso, fecha a boca. E não é aí. É preciso trabalhar a base para que você tenha resultados sustentáveis. É como uma árvore. A árvore, ela não cresce e tem folhas e frutos de uma hora para outra. Ela precisa primeiro fortalecer a sua raiz na terra, crescer para baixo, para depois ela crescer e ter resultados. Da mesma forma, é um processo de emagrecimento. Olhar para suas questões, para suas emoções, para os seus sentimentos, para os pensamentos que você tem, que sempre estão fazendo você repetir comportamentos ruins, você voltar para hábitos antigos. Então, olhar para isso, trabalhar, ressignificar. E por isso que profissionais da área são muito importantes, para que desenrole tudo isso. Você pode conseguir ir por um processo onde você vai pegando coisas picadas, mas você vai ter muita dificuldade. Se já seguindo uma ajuda profissional é complexo, imagina você querer fazer sozinho. Entende? Então, um profissional, ele tem uma metodologia, ele tem um passo a passo. Hoje eu trabalho com o método HEAR, que é um passo a passo, que é um pegar na mão e você vai se conhecer. Eu te ajudo com as ferramentas de terapia cognitiva comportamental, com coach nutricional, a você entender aonde que estão os problemas. E aí, quando você tem consciência do problema, é a hora de agir, e a gente tem ferramentas para agir.
E ferramentas de autoconhecimento são fantásticas, porque são novas conexões neurais que são criadas. E aí, gente, chega de ficar tentando emagrecer, e tentando dieta, e não conseguir. É esse autoconhecimento que vai te dar habilidades, que dá habilidade pra gente, desenvolver essa habilidade da gente lidar com as nossas questões, com as nossas dificuldades que sempre vão surgir, com as nossas emoções desafiadoras que sempre vão surgir. Então, se eu tô preparada, eu tenho um arsenal, eu tenho ferramentas, chegou, eu já sei lidar com esses pensamentos. Tá com essa emoção? Eu já sei lidar com essa emoção. É puro autoconhecimento, é se conhecer. Eu quero deixar um beijo grande para vocês. Até a próxima live e manda essa live para as pessoas que querem um caminho diferente, querem emagrecer, querem melhorar a vida em todas as áreas. Porque aqui a gente conversa, né, acoplando tudo. Porque não tem como mudar comportamento para ser magro se a gente não mudar os nossos pensamentos. Se a gente não olhar um ser humano sistêmico que somos. Somos integrados de pensamentos, emoções, de comportamentos. Beijo para vocês, até a próxima.